quero, em primeiro lugar, sem pretender gastar muito desse precioso tempo de abordagem técnica nesses comemorativos, mas eu não posso deixar de abrir esse momento com uma certa celebração do que eu considero a relevância desta oportunidade. Em primeiro lugar, penso que nós precisamos destacar o fato simbólico de que esse não se trata de apenas mais um evento na área socioeducativa. Ele se trata de um evento temático que se instala no Salão do Tribunal Pleno da Corte de um dos Estados da Federação e que se instala promovido pela mais alta liderança institucional do Poder Judiciário, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça. Desembargador Calmon, na sua pessoa, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento ao trabalho que o CNJ vem desenvolvendo na área socioeducativa ao longo das diferentes gestões e, particularmente, nesse momento, avançando com a introdução deste manual de orientação prática e especialmente pela liderança de Vossa Excelência, que nós temos conhecido pela disponibilidade, pela presença, pela fidalguia, pela isenção, não apenas na atividade institucional administrativa, mas também nas suas posições jurisdicionais. É muita honra poder comparecer aqui, então, na sua pessoa, a nossa homenagem ao CNJ, a nossa homenagem também a todos os colegas, parceiros de militância, de caminhada histórica na luta da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E me permitam não me estender nessas saudações, que resumo na pessoa do desembargador Calmon, para que nós possamos nos direcionar ao tema do nosso encontro. Justiça juvenil restaurativa, uma justiça para o século XXI. O século XXI adentrou sob um manto de promessas, um manto de expectativas, um manto de perplexidade. Muitas das nossas referências historicamente consolidadas no campo institucional, no campo das crenças, dos valores, foram se dissolvendo, ao ponto de que hoje essa etapa do processo civilizatório vem sendo descrita como uma etapa em que as coisas se tornam líquidas, insustentáveis. E nós temos um desafio, nós que representamos essa institucionalidade densa, de caráter extremo, de função coercitiva, de função de operação da violência do Estado no apaziguamento, paradoxalmente, dos comportamentos desviantes, temos que fazer uma reflexão profunda a respeito de todo o nosso cabedal histórico, de toda a nossa carga hereditária, daquilo que culturalmente somos depositários. Porque se há um lugar no qual a história e a cultura se depositam, exatamente é no campo das instituições jurídicas. É ali que os consensos que vão se consagrando ao longo dos tempos vão se cristalizando na forma do ordenamento jurídico e da operacionalidade das instituições. Então, aquilo que nos marca hoje enquanto institucionalidade não é apenas uma dificuldade no campo específico da nossa atuação profissional. Diz respeito a um processo cultural, a um processo civilizatório que precisa ser repensado e precisa ser revisto. O desafio do milênio passa por uma ressignificação da nossa compreensão de justiça. Não apenas de justiça enquanto instituição, enquanto função de solução de litígios no campo do processo jurídico-judicial. Passa também pela compreensão da função de justiça no campo difuso dos relacionamentos interpessoais do cotidiano, de que forma nós abordamos os conflitos de relações em família, na convivência comunitária, na convivência profissional. Porque cada intervenção dessas no campo de microjustiças, no campo informal, quando ocupada, vai expressar um conjunto de valores. E nós talvez venhamos, historicamente, reproduzindo esta carga ética sem fazer um filtro reflexivo a respeito de que consequências essas abordagens produzem. Pensar, portanto, hoje esse campo da justiça juvenil é uma oportunidade rara de ter aqui as lentes ampliadas em torno de um recorte muito específico do campo jurisdicional, porém que reflete um contexto muito mais amplo.
E nós não podemos deixar... Pode passar. Se não passar... Olha, elas estão ali. Eu vou perder a sequência só. Não está abrindo a foto. É que talvez a gente nem goste de falar, né, das coisas que eu ia mostrar, mas eu acho que a gente não pode deixar de mostrar. As lâminas de texto eu precisaria que abrissem, se você pudesse então deletar até as fotos para a gente, se forem elas que não estão abrindo, ou pular. Olha, ele vai conseguir. Você pode voltar um pouco? Será que vai? Ou você pulou as fotos, né? Tá, então vamos lá. Bom, as fotos são cenas que provavelmente muitos de nós já testemunharam, já encontraram em unidades sob sua inspeção, sob sua fiscalização, que são expressões da violência com que o Estado, investido dessa função controladora e educativa, né, que pretensamente está imbuída nas medidas socioeducativas, acaba perpetrando. Esse é um contexto de imensa complexidade, de imensa dificuldade de ajustamento, um contexto praticamente caótico em muitos quadros, e eu diria que isto não acontece por uma mera casualidade, por uma fatalidade, por um problema que seja de uma ordem que possa ser reduzida. Nós temos nos debatido nesse campo com várias questões. Nós temos esforços gigantescos sendo feitos, investimentos imensos sendo feitos. Para terem uma ideia, o jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, ontem pela manhã, eu lia, estampavam uma matéria em que o Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento. No período de 2012, o nosso Estado gastou 132 milhões de reais com a nossa Fundação de Atendimento Socioeducativo. Nesse ano ele manteve internados uma média de 900 adolescentes. Nós temos um custo aí que está em torno, então, de 13 mil reais per capita mês. Ou seja, nós temos um sistema caro, nós temos um sistema que tem orçamento, que tem investimento. E nós temos visto esforços gigantescos no campo da gestão, no campo da estrutura. Vamos aparelhar as unidades, vamos construir projetos arquitetônicos diferenciados, vamos capacitar a gestão, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo. Eu tenho, desde que aprendi sobre justiça restaurativa, a compreensão de que os nossos problemas, eles podem ter reflexos no campo da estrutura e da gestão, mas os nossos problemas só serão resolvidos se nós dermos um passo atrás e compreendermos que eles partem de uma raiz de concepção. É a concepção dessa abordagem que daí deriva e que está completamente equivocada. A justiça restaurativa vai nos iluminar perspectivas novas, então, nesse sentido. Pode passar, ver se vamos conseguir usar as lâminas. Então, esta intenção inicial é de dizer que nós não podemos, como magistrados e aqueles que cercam o sistema judicial, que operam, que fazem cumprir a ordem judicial de coerção, nós não podemos deixar de compreender nunca que por trás do exercício da nossa função está o exercício do monopólio da violência, o monopólio da força estatal. Nós estamos investidos de um mandato de coerção que contamina todas as nossas práticas e traz consequências importantíssimas.
Nós não podemos confundir esta função, e daí toda uma caminhada que se construiu ao longo do próprio debate da lei do SINASE, que antes não se chamava lei do SINASE, se chamava lei de execuções de medidas, um debate que iniciou não há pouco tempo, foi iniciado em 1998, proposto por o desembargador Amaral e Silva, num evento semelhante a esse em Blumenau, Santa Catarina. Por detrás dos bastidores desse debate, em diferentes rodadas se polemizou em torno da concepção da natureza jurídica dessas medidas. Afinal, isto é direito penal ou não é direito penal? Dentro de um sintoma que parece característico do nosso país, da dificuldade de enfrentar questões difíceis e posicionar-se a respeito, de pautar feedback, de pautar resposta, de enfrentar debates, nós acabamos de novo num acordo bastante diáfano e legislamos aquilo que eu acabei dizendo, sem desprestígio dos méritos que esta lei tem, fazendo uma lei invertebrada. Por quê? Porque ela não assumiu o conceito e ela não assumiu que o direito penal existe como uma função de contenção, de limitação do exercício desse poder estatal coercitivo. Então, o ponto de partida de compreensão da atividade restaurativa precisa saber que nós viemos de uma vertente que deriva da história do direito penal, que nós podemos ter compreensões diferentes a respeito da função da sanção penal, mas nós estamos operando a partir desse campo. Se nós não declararmos isso, nós estaremos andando em areia movediça, e talvez esse seja um dos primeiros motivos da histórica dificuldade desse sistema se estabilizar. Sempre que abordo esse tema, também me ocorre de lembrar uma célebre passagem de Emílio Garcia Mendes, quando diz que a abordagem do campo socioeducativo é um extraordinário termômetro da democracia. Por quê? Porque a qualidade ética, os valores que nós exercitamos enquanto Estado democrático de direito vão repercutir na forma mais ou menos respeitosa e digna com a qual nós tratarmos a nossa população atendida. Nós recentemente temos, então, a oportunidade de ingressar num processo civilizatório de abrangência planetária, e diria isso, nós não estamos aqui falando de ideias que ocorreram por causa de 4 ou 5 juízes ou de alguns sociólogos brasileiros. Nós estamos falando de um movimento internacional que vem atingindo uma amplitude cada vez maior e uma sustentação na autoridade das Nações Unidas cada vez maior, de forma que, ao propor a justiça socioeducativa como uma justiça juvenil restaurativa, nós estamos amparados naquilo que as Nações Unidas vêm consensuando como algo desejável, algo que deva ser feito. A mais recente contribuição das Nações Unidas se deu na publicação de um relatório técnico, que vocês não podem ver na tela, a capa estaria aí, publicado pela representação especial do secretário-geral para assuntos de violência contra crianças em outubro de 2013, imediatamente após a sua apreciação e aprovação pela Assembleia Geral da ONU. Esse é o documento mais recente que embasa aquilo que nós acreditamos será um avanço ainda não calculável da justiça restaurativa no campo da justiça juvenil de todo o planeta. Nós tivemos a oportunidade, pessoalmente, prestigiado pela indicação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, de compor o grupo de especialistas que discutiu a versão final do documento, num evento realizado em Bali, em junho do ano passado, por indicação do amigo Cláudio. E lá tivemos a oportunidade de representar essa caminhada recente que o Brasil representa na área, expor a nossa experiência, os nossos pontos de vista, e introduzindo o Brasil também como um protagonista desse processo de transformações. Esse documento faz uma retrospectiva em torno das normativas internacionais que tratam dos direitos da criança, dos direitos de jovens privados em liberdade, da administração da justiça juvenil, dos documentos internacionais em torno do tema justiça restaurativa, que já existem 3 resoluções no campo do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, especificamente versando o tema, e conclui e passa por uma compilação de experiências ao redor do mundo, em países
países em que essas práticas vêm sendo adotadas, e conclui por um conjunto de recomendações, das quais nós em breve teremos acesso em versão em português, numa publicação que estamos trabalhando na tradução, com apoio da Abraminge, com apoio do FONAJUVE, com apoio da MB, apoio da Secretaria de Direitos Humanos, e da Fundação Terre des Hommes. Essa articulação estará, e do Unicef, estará em breve possibilitando a publicação desse documento em português, e será certamente um fator de alavancagem muito importante. Quando nós iniciamos estudos de justiça restaurativa em 99, na Escola da Magistratura Gaúcha, nós nos surpreendemos positivamente em 2002, quando entrou em vigor a Resolução 12 das Nações Unidas, que estabeleceu os princípios e parâmetros de aplicação de justiça restaurativa. Essas três resoluções, de 99 e de 2000, essas duas primeiras, 99 e 2000, foram dar na resolução 2002-12, que é a que estabeleceu os princípios básicos para a utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal. Nesse momento, então, se conseguiu alcançar um conjunto de conceitos e de bases referenciais que define justiça restaurativa como um processo no qual a vítima e o ofensor, e quando apropriado, qualquer outro indivíduo ou membro da comunidade afetada por um crime, participam ativamente na resolução das questões oriundas do crime e geralmente com a ajuda de um facilitador. Os processos restaurativos podem incluir a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária, ou os círculos decisórios. Esse conceito bastante amplo dele, eu gostaria de destacar dois aspectos. Primeiro, que ele não tem dificuldade em utilizar a palavra crime, ao contrário do nosso sistema jurídico, que procura disfarçar isso com nomes, né, diáfanos, como ato infracional, e vocês todos conhecem os eufemismos dos quais a nossa linguagem nos desprega da realidade. Porque se nós não nos conectamos à realidade da natureza jurídica da atividade que prestamos, nós fazemos uma jurisdição de alto risco, porque equivocada, porque sem uma base referencial doutrinária, epistemológica adequada. Nós temos uma compreensão, então, aqui é o natural, não vejo essa dificuldade internacionalmente em abordar o tema tal como ele é. O outro diz respeito à diversidade das propostas metodológicas, porque nós temos aqui não apenas uma abordagem filosófica que nos redefine o campo conceitual, mas temos também, e isso talvez na história das escolas penais da segunda metade do século passado para este, né, da criminologia crítica, que desconstruiu todo o direito penal, poucas foram capazes, ou talvez nenhuma outra foi capaz de propor uma solução operacional com a qualidade e com a possibilidade concreta que justiça restaurativa representa, inclusive com essas várias alternativas metodológicas. O conceito acadêmico de Tony Marshall, bastante conhecido, reconhece um processo onde todas as partes ligadas a uma forma e uma particular ofensa, de alguma forma a alguma particular ofensa, vêm discutir e resolver coletivamente as consequências práticas da mesma e as suas implicações para o futuro. Eu particularmente resolvi os meus conflitos existenciais como juiz de direito, executando medida socioeducativa, quando eu conheci esse gráfico do Paul McCold e Ted Washington. Eu tinha uma divisão interna quase que abissal e invencível, porque eu não entendia se eu estava lá para tratar ou para punir, porque era entre esses dois extremos que os discursos se oscilavam. Ora, nós estávamos fazendo um programa de reabilitação, nós estávamos fazendo um programa de cuidado daquele adolescente vitimizado pela sua história de vida, pela sua dificuldade social. Ora, o sistema se revelava normalmente à noite, é isso, né, Vera, à noite que acontece, né, numa coisa brutal e violentadora, né, que era a típica expressão daquela concepção do maltrato, de que esse mal tem que ser retribuído com outro mal e, portanto, nós vamos sacrificar vocês aqui dentro, nem que seja na calada da noite. Essa dualidade esquizofrênica que o sistema, né, vivia e ainda vive em muitas situações, produzindo convulsões cíclicas, né, entre momentos de afeto e momentos de rebelião,
ela me foi muito bem resolvida por esses dois vetores de força que os autores apontam. Eles dizem que todo o contexto de uma disciplina social, de uma convivência num determinado campo social, estará definido por dois eixos. Um eixo que diz respeito ao controle e outro pelo apoio. Se nós temos um baixo controle e um baixo apoio, nós temos uma disciplina social negligente. Nós temos baixo controle e alto apoio, nós temos uma disciplina social permissiva, talvez um pouco expressão daquilo que a gente viveu muito no campo da justiça juvenil na história passada. Diz, olha, o adolescente só tem direitos, a gente só quer cuidar deles, o tempo de internação é muito pequeno, a compreensão, pelo menos, que a sociedade tem da nossa abordagem, e talvez isso se deva a uma postura real nossa, seja de muita permissividade. Por quê? Porque nós queremos proporcionar o resgate de uma dívida social que temos com aqueles sujeitos e descuidamos muitas vezes do exercício de uma função limitadora, orientadora, que possibilite àquele sujeito uma inserção social em condições de uma convivência respeitosa. Mas se nós fazemos um autocontrole e um baixo apoio, ou seja, desconsideramos esse aspecto humanitário e vamos exercer apenas a função do rigor, nós estaremos exercendo uma disciplina social punitiva, talvez expressão da realidade que temos hoje no sistema penitenciário. Manda prender e o resto eles se resolvem lá dentro entre as facções. Que bom que estão se matando. Está resolvido o problema do crime, mandamos todo mundo para lá. Gente, nós somos hoje os principais caudatários da violência que nós mesmos temos permitido que se reproduza dentro dos conflitos insolúveis desse sistema, com todo o respeito da expressão burro que nós operamos. Nos falta inteligência na compreensão exata da finalidade daquilo que nós pretendemos produzir. Os autores propõem, então, que um contexto que produza autocontrole e autoapoio seja denominado de um contexto de disciplina social restaurativa. Eu vou passando adiante e depois nós voltamos para compreender profundamente as implicações desses conceitos na interpretação da Lei 12.594. No campo do conceito, ainda para deixar bem claro, o que muda dentro de uma concepção do crime da ótica tradicional para a ótica restaurativa? Uma abordagem retributiva tradicional, ela basicamente discute tipicidade, culpabilidade e dosimetria de pena. Nós vamos trabalhar então nessas questões. Que lei foi violada, quem foi o culpado e que castigo ele merece. Se nós levarmos isso para os compêndios do direito penal, nós vamos trabalhar exatamente essas questões sob outras roupagens e longas digressões doutrinárias e interpretações variáveis. Bem-vindo, Saraiva. Mas, basicamente, nós discutiremos até o Supremo Tribunal Federal, são essas três questões. Enquadramento típico, culpabilidade e dosimetria de pena. A abordagem restaurativa desloca essas perguntas e transforma elas numa compreensão completamente diferente. Pergunta: quem foi prejudicado? Quais são as suas necessidades? Quem deverá reparar as consequências desse fato? Parece simples, mas não é fácil. A mudança de ponto de vista, e não por menos o autor dessas compreensões originárias, que são um dos autores fundamentais em justiça restaurativa, Howard Zehr, denominou a sua obra de Trocando as Lentes, um novo foco para o crime e justiça. Porque, olhando de outra maneira, nós produziremos abordagens e resultados completamente diferentes. O Howard Zehr também propõe que a compreensão do crime mude fundamentalmente, aprofundando um pouco aquelas três perguntas, dizendo que o crime, numa compreensão tradicional, é entendido como uma violação ao Estado, definida pelo descumprimento da lei e pela culpabilidade. A justiça tem a função de determinar a culpa e administrar a pena, mediante um procedimento contencioso entre o ofensor e o Estado, dirigido por regras sistemáticas. Esse é aquele processo no qual nós somos especializadíssimos, somos hábeis em conduzir, aquele processo que pode gerar 9 nulidades, preliminares de nulidade no grau de recurso, uma delas possivelmente sendo acolhida, reiniciando 8 anos de tramitação, e todas as perspectivas do quê? Dessa contenciosidade em que se abstrai o campo da convivência social, das repercussões materiais do fato e se
transfere toda a discussão para um campo técnico-jurídico que, quando retorna para efeitos de execução, muitas vezes pouco tem a ver com a realidade da vida dos sujeitos atingidos. É uma abstração que acaba se dando numa relação entre o ofensor e o Estado, abstraindo-se o campo comunitário e o campo do principal ator que deveria comparecer, que é a vítima, que foi oculta ao longo de praticamente toda a história do direito penal recente. Uma abordagem restaurativa diria que o crime é uma violação das pessoas e dos relacionamentos que cria obrigações de fazer as coisas bem feitas. A justiça passa, então, a envolver a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovem acordo, reconciliação e segurança. Desembargador, o senhor pode me dar uma ideia de quanto tempo eu já falei? Perdão? Já falei 15 ou falta 15? Faltam 15. Lord Walgrave, que é um autor belga, ele faz esse quadro comparativo dos modelos de justiça que me parece extremamente elucidativo do que nós precisamos compreender aqui. Nós temos um modelo de justiça punitiva que tem como ponto de referência o delito como meio, a aflição de uma dor, como objetivo a promoção de um equilíbrio moral. O mal do crime se paga com o mal da pena. A posição das vítimas é secundária, os critérios de avaliação é da adequação, é dosimetria, é uma discussão que agora se popularizou amplamente, né? E o contexto social, o Estado opressor, ele corresponde a isso, a um processo do desenvolvimento do modelo de Estado. Justiça reabilitadora tem como ponto de referência o indivíduo delinquente, como meio o tratamento, como objetivo a adaptação. A posição das vítimas nesse processo é secundária. Os critérios de avaliação são de adequação do indivíduo, o contexto social, um estado-providência. Esse talvez seja mais afeito ao modelo que nós temos alimentado até aqui como o modelo socioeducativo. Tanto é que as nossas medidas até aqui não têm prazo determinado, porque quando negamos essa função constritiva, nós não entendemos que isso implica a aflição de uma dor, e por consequência não precisamos limitá-la, ela é por prazo indeterminado, uma vez que o critério de avaliação é a adequação do indivíduo. Quando esse indivíduo estiver apto a receber um parecer favorável, ele será progredido. Então, é entre essas duas balizas que nós temos nos movimentado ao longo do tempo. A justiça restaurativa propõe, então, como ponto de referência, não mais o delito, nem a pessoa do delinquente, mas senão que os prejuízos causados. Como meios, não mais a aflição de uma dor ou o tratamento, mas sim a obrigação de restaurar. Os objetivos do equilíbrio moral ou adaptação do sujeito passa para uma compensação, uma anulação do mal feito. A posição das vítimas passa a ser central, os critérios de avaliação vão ser o grau de satisfação dos interessados e o contexto social é de um estado de responsabilidade social. Visto isso de um outro ponto de vista, né, justiça restaurativa justiça retributiva mobiliza basicamente elementos baseados em culpa, perseguição, imposição, castigo e coerção. Esses são os pressupostos que nós desencadeamos no momento, desde a hora em que a gente flagra o menino puxando a lata de biscoito na hora errada, né, aquela culpabilização do olhar da mãe ou do pai, já desencadeia todo um mecanismo em que alguém será culpado. Não fui eu, caiu no meu pé, a lata quebrou no meu pé, mas não fui eu. Um mecanismo que gera, portanto, atitudes de recusa, de absenteísmo, de não responsabilização. Nós temos no nosso próprio processo penal o direito do acusado de não se manifestar a respeito dos fatos do acusado, o direito do familiar de não se comprometer com a verdade, enfim. Tudo isso decorrente do quê? De um modelo retributivo que tem como resultado sempre a imposição vertical, de cima para baixo, de fora para dentro, de um castigo baseado no exercício da força coercitiva. A justiça restaurativa propõe que a gente mude esses fatores para uma abordagem de responsabilização, em que perseguição dê lugar a encontros, que imposição dê lugar a diálogo, que castigo dê lugar à reparação do dano e que, ao invés da força da coerção, nós possamos usar essa força não violenta que resulta do coesionamento do tecido social.
Esse é o grande desafio, a grande habilidade que nós precisamos desenvolver, a grande habilidade democrática que está íncita num modelo restaurativo. Porque nós teremos que abdicar mão de poderes. Nós, juízes, nós, operadores do sistema, nós teremos que ter paciência, nós teremos que ter diálogo, ter conversas. Vamos para a lei e vejamos agora como a lei nos remete, como ela nos provoca a esse tipo de atuação. A Lei 2.594, ela nos trouxe 3 dispositivos expressos em que ela permite que a gente desenhe um futuro de um sistema de justiça juvenil restaurativo para o país. Primeiro, nos 2 princípios do inciso 2º e 3º do artigo 35, onde ela refere à excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. E 3, a prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. Bom, nós estamos, a partir daí, legalmente autorizados a ir em frente. E mais do que ir em frente, eu diria, nós estamos autorizados a inovar, a passar dos limites daquilo que é conhecido e habitualmente trafegado. Com base no inciso 2º, nós podemos dar lugar à criação da utilização de recursos a meios extrajudiciais no atendimento ao ato infracional, particularmente aquele de menor relevância, de menor potencial ofensivo. Prestem atenção, os colegas que são da área do direito, para a implicação desse dispositivo e o campo de interpretação que ela provoca. Porque nós estávamos até aqui convivendo com um modelo de justiça penal baseado no princípio da obrigatoriedade da ação penal. Eu diria que esse inciso relativiza a obrigatoriedade do registro da ocorrência e possibilita, desde que nós tenhamos um centro comunitário, nós tenhamos um centro de atendimento restaurativo, que possibilite, com a concordância naturalmente das partes, a composição, a autocomposição desse conflito, nós podemos dispensar o registro da ocorrência, ou nós podemos desviar a ocorrência em tramitação e que não irá mais para o gabinete do Ministério Público, mas sim irá para uma central de práticas restaurativas comunitária. São os Community-Based Centers que se propagam no mundo hoje. São centros baseados na comunidade. São os mecanismos que a Convenção, no seu artigo 40, o inciso 3º do artigo 40 da Convenção da ONU, desde 1989 já sinaliza, com uma palavra dificílima de traduzir para português, que é diversion, que é o redirecionamento do atendimento disso para um campo de atendimento extrajudicial. Então, essa possibilidade do recurso a meios extrajudiciais, desembargador Calmon, esse é o ponto que eu lhe disse que tinha particularmente programado para me dirigir à sua pessoa e ao CNJ. Como que se coloca em prática isso? Nós, para fazermos isso no campo da comarca, como nós estamos tentando construir em Caxias, nós temos lá um centro comunitário de atendimento extrajudicial. Lá em Porto Alegre também temos em funcionamento. Nós precisamos, tanto em Porto Alegre e depois em Caxias, construir acordos de altíssima complexidade e de uma instabilidade absoluta, porque o promotor, como dizia o Saraiva, poderá se assenhorar da velha função do juiz de menores e naquele gabinete plenipotenciário não abrir mão da sua prerrogativa de aplicar medidas na hora do ajuste da remissão e, portanto, não concordará com um fluxo que desvie esse poder dele, ainda que seja um poder, digamos, que não mereça tanto prestígio. Mas é uma oportunidade riquíssima que pode ser obstruída. Por outro lado, as escolas, os policiais, os guardas escolares, as patrulhas escolares, eles terão receio de dar um encaminhamento fora do padrão formal que a lei já definiu historicamente e está ali estabelecido. Como isso muda, com base num princípio, um fluxo que é de legalidade quase que estrita, eu digo quase porque nós estamos interpretando, que fala em regras de procedimento, nós buscamos resolver isso através de um protocolo operacional. Nós tivemos 2 momentos. O primeiro protocolo, com o acordo a respeito da ideia, foi celebrado. Aguinaldo, isso é função para os NAIs fazerem. O primeiro protocolo foi celebrado. Quando foi para definir o fluxo, especificamente que tipo de ato infracional poderia entrar, a Defensoria deu 2 passos para trás, mandou para o defensor-geral que não devolveu mais o expediente e o promotor disse que não assinaria isso porque não ia se comprometer com eventual questionamento de legalidade. Que se o juiz quisesse, poderia fazer isso por um ofício circular ou por uma ordem de serviço. E aí, então, o pedido, que o CNJ pudesse estudar
a aplicabilidade de um fluxo diferenciado e fazer isso como uma recomendação administrativa de procedimento, que nos dará uma imensa autoridade para colocar esse dispositivo em prática, onde nós tivermos possibilidade de criar centros de atendimento alternativo. Muito bem, esse é um campo que diz respeito ao desvio do processo. Em qualquer momento, a prática restaurativa, ela deve servir para tirar o adolescente de dentro do campo da constrição do processo judicial e da imposição das medidas. Então, isso pode acontecer antes, sim, é desejável, na hora da remissão, sim, é desejável, no curso do processo é desejável, no curso da execução, ela é sempre vista como essa opção. Agora vamos, eu ia ver o que a lei disse, e aqui eu diria que nós vamos para o campo da concepção da lei. E aqui que eu acho fundamental a minha contribuição de deixar para os colegas pensarem. Eu acho que uma das mais relevantes contribuições da nova lei, no campo do conceito particularmente, é quando ela definiu os objetivos da medida. E essa definição de objetivos, nós temos que fazer homenagem aqui à existência do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, porque foi o FONAJUV que pautou, foi o FONAJUV que articulou, que compareceu ao Congresso ainda já em tramitação, já havia passado na Comissão de Constituição e Justiça e retornou depois para fazer uma nova redação, porque foram acolhidas essas propostas. E o FONAJUV propôs, então, esses três objetivos: a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando sua reparação; a integração social do adolescente e a garantia dos seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do seu plano de atendimento; e a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Então vamos olhar, se nós voltarmos... Onde é que estava aquela lâmina? Não veio. Basicamente, nós vamos ter aqui, voltando para aquele gráfico do Paul McCold, que falava dos 3 modelos de justiça, nós vamos dizer que nossos 3 objetivos nos remetem e mobilizam simultaneamente, e nós vamos ter que equacionar essa dinâmica interna do cumprimento da medida dentro dessas 3 balizas, que não são mais apenas dicotômicas, né? Nós temos a responsabilização como um conceito restaurativo, nós temos a integração social como um conceito de justiça reabilitadora, e nós temos a desaprovação, e a palavra do FONAJUV era reprovação da conduta, porque era o conceito de reprovabilidade penal da conduta devidamente assumido. Isso foi mudado na tramitação, que refere ao modelo de justiça punitiva. Então vejam, nós teremos aqui um modelo de transição em que estaremos dialogando simultaneamente com as 3 dimensões. Voltando, o que é o conceito de responsabilização dentro da nova lei? A responsabilização do adolescente pelas consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a reparação. Vamos comparar isso com o conceito restaurativo de responsabilidade segundo Howard Zehr. A verdadeira responsabilidade consiste em olhar de frente para os atos que praticamos, significa estimular o ofensor a compreender o impacto do seu comportamento, os danos que causou e instá-lo a adotar medidas para corrigir tudo o que for possível. Gente, nós tivemos posições técnicas aqui dentro do sistema socioeducativo, depois do ECA, que dizia que a gente não deveria abordar o fato. Não vamos falar no fato, porque isso é uma fixação traumática, vai manter o adolescente fixado naquela visão estigmatizante de infrator e tal. Mas como nós vamos tratar de algo sem um nexo de realidade? O ponto de partida, fundamento jurídico da sua privação da liberdade ou do cumprimento da medida de meio aberto. Então aqui, esse olhar de responsabilidade é fundamental, é totalmente diferente. Porque o nosso modelo de responsabilidade, que é o modelo tradicional, de um modelo punitivo, persecutório, é um modelo de responsabilização passiva. A responsabilidade significa submeter o sacrifício da imposição do castigo, e não um fazer, uma obrigação ativa de reparar algo por consequência. Então vejamos isso, como que vai funcionar
agora no campo da integração desses 3 vetores, que não são mais apenas 2, no cumprimento de uma medida socioeducativa. Nós voltamos àquele gráfico do Paul McCord e vamos trabalhar que temos a desapropriação e a integração social, o eixo do modelo de controle e do eixo de apoio, mas nós temos então esse terceiro eixo, que é o eixo da responsabilização, que vai oscilar segundo a qualidade da abordagem que nós proporcionarmos. Quanto mais nós dependermos de uma abordagem de coerção, quanto mais nós dependemos de um controle externo em que o limite seja estabelecido de fora para dentro, de cima para baixo, nós estaremos trabalhando em cima de um modelo de responsabilização heterônoma, ou seja, a autoridade é a autoridade do outro, e estaremos nos aproximando mais de um modelo punitivo controlador. Quanto mais nós formos capazes de promover uma responsabilização autofundada daquele sujeito, segundo a sua adesão a um conjunto de valores éticos que correspondem à condição de convivência social, mais próximos nós estaremos de um programa que efetivamente promove integração social. Porque não adianta também deixar de prestar o serviço à sociedade e liberar o adolescente em nome de uma integração social, porque apenas ele compareceu à escola regularmente, porque ele se comportou bem da unidade e etc. Nós precisamos promover, então, quanto possível, esta integração como um processo interno de ressignificação da conduta e do seu próprio lugar no mundo. Como promover isto? Não é ameaçando ninguém, não é castigando ninguém, que isso só faz espantar o sujeito. Nós temos que trazer o sujeito com uma dimensão de autoaceitação e de ajuda. E isso só se dá com a mobilização de todo o seu entorno familiar e comunitário. Não é pela autoridade do juiz, não é pela autoridade do promotor. Isso se dá na medida em que nós tivermos essa nova habilidade que seja capaz, então, de fazer essa migração, em que a motivação para o cumprimento da norma, ou seja, da regra de convivência social, não se paute mais no medo ou pela promessa de benefícios, que diz respeito a um modelo de responsabilidade passiva, e passe para um modelo de participação e reciprocidade, em que nós vamos estar promovendo responsabilidade como fator de autonomia, como fator ativo de cumprimento de obrigações e valores. Bom, eu com isso chego à conclusão. Resumo, me permitam apenas para um fecho e lhes dizer de uma reflexão bastante recente. Domenico De Masi, esse pesquisador italiano, acaba de publicar em português uma obra que se chama O Futuro Chegou. Essa obra está sendo publicada em primeiro lugar no Brasil, a primeira língua que está sendo publicada, porque ela se refere a uma pesquisa que ele coordenou a partir do seu centro de pesquisas na Itália, a respeito das promessas do terceiro milênio diante de um conjunto de nações que estão despontando como players desse novo futuro, como países em desenvolvimento com promessas de futuro. E aí ele avalia, olha, a China não dá porque tem um modelo político bastante complicado, não vai servir de esperança para o mundo. A Rússia já tem um passado vencido. A Índia tem um modelo ainda social de castas que é complicado também. Mas o Brasil é um país interessante. O Brasil é um país da diversidade, é um país em que as pessoas têm alegria, as pessoas têm um conjunto de atributos que podem ser sinalizadores de uma perspectiva planetária para esse novo milênio. E aí ele foi fazer uma pesquisa com um grupo de pesquisadores, aplicaram lá 3.000 questionários, e perguntando uma série de coisas, e uma delas, que foi a conclusão, que diz que coloca em risco essa promessa que o Brasil poderia representar, é que 99%, eu não li o livro ainda, só me contaram, então eu estou dando os dados aproximados, que 99% das pessoas, quando perguntadas sobre responsabilidade, referiram que a culpa era de alguém. Então, eu creio que esse impasse desse país, que tanto reclama de impunidade, de falta de controle, de inconsequências, ainda está focado na questão da responsabilidade. Modelo de responsabilidade. Se nós vamos seguir num modelo de responsabilização persecutório e punitivo, nós vamos continuar promovendo falácias, mentiras e jogos de cena que não nos vão permitir a construção de um país digno. Pelo contrário, se a gente tiver a humildade de reconhecer que o nosso modelo
não tem produzido resultado prático, eficiente, e que nós, na nossa convivência diária, podemos mudar de posição, mudar de postura a partir da troca dessas lentes, nós talvez possamos estar aqui apenas construindo não apenas um novo modelo socioeducativo, mas também dando uma esperança para um modelo jurídico mais amplo que se vê progressivamente frustrado na sua resolutividade. E talvez até mesmo para um modelo social de uma democracia fundada na autonomia e na autorresponsabilidade dos cidadãos. Muito obrigado.